Olá, meus amigos, tudo bem? Nós vamos agora dar início à resolução da lista sobre termodinâmica, de uma maneira pausada, tranquila, como sempre fizemos, descontraída, de uma maneira que você possa entender, compreender, passar pela disciplina de física de uma maneira agradável, entendendo, com aquela satisfação de que realmente aprendeu. Eu sempre digo que estou à sua disposição a qualquer momento, tá bom? Então, continuo dessa forma. Vou responder as questões, espero que você já tenha resolvido. E também eu queria que, se não tiver resolvido, que quando eu estiver ali tentando resolver, você dê uma pausa no vídeo e tente resolver, tá? Para que você também tire daí um certo conhecimento. Nós estamos tratando das leis da termodinâmica, tá? Primeira, segunda lei, e vamos resolver as questões do material que foi postado no Classroom. Qualquer dúvida, estou à disposição. Então, vamos dar início para que a gente não tenha problema, tá? Então, vamos lá. Em uma transformação isobárica, aqui tu já para e já circula essa palavrinha aqui, isobárica. O que significa, professor? Que a pressão ela é constante. Transformação isobárica. De um gás perfeito mantido a 2 vezes 10 a 5 newton por metro quadrado. Isso aí é o valorzinho da pressão. E essa unidade ela está no SI. Tá? Ela pode ser newton metro quadrado ou pascal. Fornecendo-se 1.500 joules de calor. Então, também tem uma quantidade de calor, né? 1.500 joules. E provocou um aumento, é outra palavra importante, preste atenção nessas palavras. Você vai trabalhar muito com um jogo de sinal, viu, pessoal? Na primeira lei da termodinâmica. Não pensem que é apenas aquela equaçãozinha de ΔU menos o trabalho, que senão você vai lembrar da equação, querer já substituir, e pode perder a questão por alguns detalhes. Tem muitos detalhes sobre algumas palavras que nós já até comentamos em aula, né? Ceder, receber, trabalho realizado pelo gás, trabalho realizado sobre o gás. Esses detalhes são úteis, tá bom? Transformação, os tipos de transformações, então você tem que memorizar tudo isso. Então, como vai ter um aumento, né? Então, o meu volume ele é positivo de 3 litros, só que tem um detalhe. Que detalhe, professor? Observe que o volume tem como unidade aí litros, e não é a unidade do sistema internacional. O sistema internacional te dá como unidade para volume metro cúbico. Então, tu tem que saber que 1 litro equivale a 10 a menos 3 metros cúbicos. Não esqueça desses detalhes. O que ele quer? Qual a variação de energia interna do gás? Então, tu vai fazer o quê para responder essa questão? Aplicar a primeira lei da termodinâmica, tá bom? Termodinâmica, que diz que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho, e ele quer na questão a variação de energia interna. Então, tu vai fazer devagarzinho, né? Detalhe, bora com calma. Bora observar. Tu tem a quantidade de calor? Tem, ele dá bem aqui, ó, 1.500. E o trabalho? Tu não tem especificamente. Mas também foi te mostrado como se calcula o trabalho numa transformação isobárica, pressão vezes a variação do volume. Agora é só substituir. A pressão é 2 vezes 10 a 5 e a variação do volume é quanto, professor? É 3 vezes 10 a menos 3. De onde foi que eu tirei esse 10 a menos 3? Eu tirei esse 10 a menos 3 da transformação de unidade. Então vai ficar 2 vezes 3, 6, vezes 10 a 2 joules, também conhecido como 600. Então, a tua energia interna, agora sim tu substitui. Quantidade de calor, 1.500. Trabalho, 600. E quanto é que vai dar essa subtração, professor? Vai dar de 900 joule, que é a unidade da energia. Então, questão número 2, resolvida. Por que número 2? Porque na aula do conteúdo sobre leis da termodinâmica eu fiz como exemplo a questão número 1, tá? Para quem está perguntando aí, ué, por que o professor está começando da 2? Cadê a 1? A 1 já foi respondida. Então,
essa é a resposta da questão número 1. Bora para a próxima. Questão número 3, questão número 2. Agora nós vamos para a questão número 3. Em um sistema termodinâmico, olha a palavrinha que eu estou te dizendo aí, ó. Um sistema termodinâmico cede 200 joules de calor. O que ele quer dizer com isso, professor? Que a quantidade de calor ela é negativa, porque cedeu, se recebeu, ela é positiva. Então, cuidado com esses detalhes. Volte o vídeo, pause, memorize. Esses detalhes são úteis demais em leis da termodinâmica. Enquanto sobre o sistema se realizou um trabalho de 300 joules. Então, como é sobre o sistema, é negativo. 300 joules, porque foi sobre o sistema. Se fosse realizado pelo sistema, é positivo. Todos esses detalhes que eu estou te falando, ele já foi comentado nas aulas. Então, já foi postado a aula sobre as leis da termodinâmica. Qualquer dúvida, você volta a assistir. Mas aqui eu estou fazendo aqui algumas lembranças. Nessas condições, a variação de energia interna é de... Então, tu vem aqui, amigos, ó, e aplica a primeira lei da termodinâmica. Quantidade de calor menos o trabalho. E ele quer a variação. Então, quantidade de calor, menos 200. Menos da fórmula. E o trabalho é menos 300. Então, quando tu efetuar aí o jogo de sinal, fica menos 200 mais 300. Com isso, o ΔU é de 100 joules. Menos 200 mais 300. Está aqui, ó. E é uma questãozinha do Enem, né? Interessante. Veja como é importante esse conteúdo e cobrado. E não é difícil, né? Bora para a próxima. Questão de número 4. O que é que ele diz aí na 4? No processo isobárico, mais uma vez, isobárico. O que significa isso, professor? Pressão constante. Indicado no gráfico, professor, sim, quando o gráfico é PV, a informação daqui é sobre o trabalho. Memorize esses detalhes. O trabalho é retirado através da área. Trapézio, retângulo, triângulo, você vai calcular a área. Um gás perfeito recebeu, ó, cuidado com essas palavras. Então, a minha quantidade de calor aí, ela é positiva. Por que eu estou chamando a atenção, pessoal? Se não fosse recebeu, eu também teria colocado 300. Porque se aparecer cedeu e tu... 300 não, 3.000. Porque se aparecer cedeu e tu colocar 3.000, tá errado. Tem que ser menos 3.000, como tu viu anteriormente. Então, vou ficar enfatizando para tu ter essa prática, esse cuidado de toda vez prestar atenção nessas palavras. Qual a variação de energia interna? Então, a primeira lei da termodinâmica, Q menos o trabalho. O que eu tenho? Eu não tenho meu trabalho, mas eu calculo. Como, professor? A área. Que área? Essa areazinha aqui, toda vez, ó, da região contínua para baixo. Aqui tu tem que é um retângulo. Este é a base, este é a altura. Então, o teu trabalho, ele vai ser, neste caso aí, base 40. De onde foi que eu tirei 40, professor? 60 menos 20. Olha a unidade aqui, ó, metro cúbico. Então tá tranquilo, é isso aí mesmo, tá? E vezes a altura. Quanto é a altura? 30 Pascal, que é a mesma coisa de Newton metro quadrado. Às vezes aparece aqui alguns submúltiplos, como 10 a 3, 10 a menos 3. Tome cuidado com essas palavrinhas que aparecem aí. Com isso, o nosso trabalho é de 1.200 joules. Agora eu vou aplicar a primeira lei da termodinâmica. ΔU, Q menos o trabalho. Quem é o Q? 3.000. Quem é o ΔU? 1.200. Quanto é que vai dar aí a variação de energia interna? Vai dar de 1.800 joules. Quarta questão resolvida. Então veja que está sendo feito de uma maneira que você possa compreender, né? Mas se aparecer dúvida, eu estou à sua disposição. Calma, calma que vai dar certo. Próxima, professor. A próxima questão é a questão de número 5, tá certo? Vamos ver o que ele diz aí nessa questão de número 5. Um sistema termodinâmico constituído de certa massa de gás perfeito recebe, recebe. Então, a quantidade de calor é positiva. Calor de uma fonte no total de 8.500. Então, a quantidade de calor, 8.500 joules.
Em consequência, o gás se expande. O que significa isso, professor? Que a variação do volume é positiva, sofrendo a transformação representada no diagrama PV. Mais uma vez, essa área aqui me dá o trabalho. Lembre-se desse detalhe. A respeito da transformação AB, responda qual é o trabalho realizado pelo sistema. Então, amigo, você vai calcular a área na letra A. Só que a área de quem, professor? Que figura é essa? É um trapézio. Aqui é a base maior, aqui é a base menor e aqui é a altura. Então vai ficar base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Consequentemente, o trabalho vai ficar base maior, 800. Base menor, 300. Altura, 6 menos 2, 4 sobre 2. Quem é o meu trabalho? 1.100, 800 mais 300 vezes 2, porque eu simplifiquei 4 com 2. Consequentemente, vai dar 2.200 joules. Trabalho. Então, a letra A está aí resolvida. Deu um trabalho positivo? Sim, porque foi uma expansão. Então, o trabalho é realizado ou é recebido? Ele é realizado. Ele é feito pelo gás. Por quê? Cadê a justificativa? O positivo, bem aqui, ó. Se fosse negativo, seria recebido sobre o gás. Então, detalhe importante a ser observado. Letra B, o que ele quer na letra B? Ele quer a variação de energia interna. Então, tu vai aplicar a primeira lei da termodinâmica. Quem é a quantidade de calor, professor? Ele deu na questão, 8.500. Também que fica 8.500. Quem é o trabalho? Você acabou de calcular, 2.200. Então, quanto é que vai dar essa variação de energia interna, meus amigos? Essa subtração aí a gente tem quanto? Bora lá? 6.300 joules. E aí, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aqui o positivo. Então, tá aí de novo a pergunta dele. A energia interna aumentou ou diminuiu? Aumentou porque foi positivo. E o fato de você estar explicando já é essa justificativa. Então, mais uma vez, uma questão tranquila de ser resolvida. Dá para se resolver tranquilamente, basta que você tenha calma, que você conheça as transformações de unidade, que você conheça o que é a quantidade de calor, que você conheça como é que se calcula o trabalho, que você saiba que quando você tem um gráfico PV, dali você tira a informação do trabalho, que você tome cuidado com os sinais, recebeu, cedeu, pelo, sobre o gás. Esses detalhes são fundamentais, junto com as transformações isobárica, isotérmica, isocórica, diabática e assim por diante. Então, preste atenção nessas informações. Não é difícil, tá? Sexta questão. Uma máquina térmica teórica opera entre duas fontes térmicas, executando o ciclo de Carnot. A fonte fria encontra-se a 127 graus Celsius. Sem perder tempo, meus amigos, você vem bem aqui e bota 127 mais 273. Por que, professor? Pela transformação no SI, pessoal, a unidade da temperatura é Kelvin. Então, quanto é que vai dar isso aí? 400 kelvins. E a fonte quente, então, a temperatura da quente é de 427. Sem perder tempo, adiciona o 273, mais uma vez, devido à unidade do SI. Quanto dessa soma, professor? 700 kelvins. E agora, qual o rendimento percentual dessa máquina? Então, meus amigos, você vai pegar e fazer rendimento pelo ciclo máquina de Carnot, não é isso? Ciclo. É 1 sobre a temperatura da fonte quente pela temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. Então, esse teu rendimento aí fica 1 menos 400 sobre 700. Simplifica, faz o MMC, que é 7. 7 menos 4 dá 3. E essa divisão aí, meus amigos, ela vai dar aproximadamente 0,43. Como ele quer em porcentagem, 43%. Então, questão número 6 também respondida. Vamos para a última questão da nossa lista, sobre entropia. Calcule a variação de entropia quando um processo, a pressão constante de um ATM, que já é a segunda lei da termodinâmica, também a continuação, se transforma integralmente em vapor. Então, houve aí uma mudança de fase da água para o vapor, né?
Então é importante ver isso aí, que está no estado líquido, a temperatura de 100. Então, bora lá. Eu tenho que lembrar que a entropia, essa variação, é a quantidade de calor pela temperatura. Só que essa temperatura, mais uma vez, tem que ter Kelvin. E aqui eu tenho uma mudança de fase, então é um calor latente. Também foi discutido isso em aula. Eu tenho dois tipos de quantidade de calor, o sensível e o latente. O sensível é quando houver variação na temperatura e o latente é quando mudar de fase. Nós discutimos isso. O sensível é massa, calor específico, variação da temperatura, e o latente é massa vezes calor latente. Pode ser de fusão, vaporização, condensação e assim por diante. Então, a minha aqui fica ml sobre a temperatura, viu? Porque ml, quantidade de calor para mudança de fase. Aí o M é 3 e o L, tome cuidado nesse detalhe, ocorreu um equívoco na digitação. Não é 105, é 10 elevado a 5, tá? E a temperatura é 100 mais 273, porque está em Celsius, tem que ser em Kelvin. Então, essa tua variação aí de entropia, ele vai ficar quanto? Bora ver quanto é que dá essa multiplicação. Vai dar 16,2 vezes 10 a 5 sobre 373. Então, fazendo com que o numerador fique superior ao denominador, vou trazer para cá para não ficar muito apertado, vai ficar, vou passar duas casinhas, então tiro dois zerinhos daqui, ela 5 fica 3, 373, e agora eu faço a divisão, não é isso? Então, essa divisão vai dar o que, professor? 4,3 vezes 10 a 3 Joule Kelvin. Então, essa é a unidade para entropia. E com isso, grandes amigos, está resolvido a lista sobre leis da termodinâmica. Nós teremos mais questões. Próxima aula a gente vai também tratar sobre entropia, leis da termodinâmica, para depois a gente falar um pouquinho mais sobre eletricidade, eletromagnetismo e assim por diante, tá? Forte abraço, tudo de bom para vocês.